Bora falar de mais um tombo nos lucros do Banco do Brasil e o lucro de julho desabou, mas o que pode estar por trás dessa queda? Vou mostrar para vocês novas projeções do Banco do Brasil para 2025 e será que ainda vale a compra após essa alta recente? Vamos falar de tudo isso. Olá pessoal, peço para curtir e comentar o vídeo desde já. Meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento, bora lá? Então, segundo essa reportagem do Money Times, após os dados divulgados pelo Banco Central, o Banco do Brasil chegou a cair 3%, porém recuperou no final do pregão. Então percebam que isso ocorreu em meados das 15 horas, 3 horas da tarde. Então eles dizem que o Banco do Brasil teve o lucro líquido de 780 milhões em julho, de acordo com os relatórios do Citi e do Bradesco BBI, abaixo dos 976 milhões de junho, o que foi um avanço em relação a maio, que havia sido cerca de 516 milhões. E eles ainda classificam esse lucro como muito fraco, estimando 2,3 bilhões em base trimestral, ou seja, 41% abaixo das suas previsões. O banco ainda destaca uma queda de 0,8% na carteira de crédito, mas o Citi ainda lembra que as expectativas para o terceiro TRI de 2025 já estão baixas e já podem estar refletidas no preço da ação. E apenas para contextualizar, falando sobre o lucro dos outros bancos, o Itaú teve um lucro de 4,2 bilhões, Bradesco em 2 bilhões, Santander em 1,8 bilhão, o Nubank de 1,2 bilhão e o Banco Inter um lucro líquido de 30 milhões. E o principal fator da queda do lucro líquido do Banco do Brasil é a inadimplência do agronegócio. Percebam que no primeiro TRI de 2024, a perda esperada da carteira de crédito do BB era de 9,6 bilhões, porém quase que dobrou, atualmente encontra-se em 16,9 bilhões. E percebam esse detalhe, que antes a participação do agro era de 22%, porém agora mais do que dobrou, e o agro encontra-se inadimplente em 47%, saindo de 2 bilhões para 7,9 bilhões. Outro detalhe é que pessoa jurídica saiu de 2,6 bilhões para 4,3 bilhões de perda esperada. O banco ainda destaca os impactos de segunda ordem do agronegócio. Percebam a carteira do Banco do Brasil de pessoas físicas, em que dentro da sua participação apenas 6% pertence ao agronegócio, porém na participação da inadimplência de pessoas físicas, os clientes do agro representam cerca de 29%. Então realmente tem acontecido um baque no agro que aparentemente só irá se recuperar para 2026. Outro ponto que ainda pode se refletir no segundo trimestre de 2025 do Banco do Brasil é que a maior parte do fluxo dos vencimentos do agronegócio encontram-se entre o segundo e o terceiro trimestre. Então percebam que 73% dos vencimentos encontram-se concentrados de abril a setembro. Então aparentemente o terceiro trimestre de 2025 do Banco do Brasil ainda será altamente impactado, o que pode arrefecer, melhorar apenas no quarto TRI de 2025. Outro ponto é que 111 bilhões são esperados de vencimentos previsto ainda para 2025 dentro da modalidade de custeio. E fazendo algumas projeções dentro desse lucro líquido esperado para 2025, percebam que o Banco do Brasil deteve no primeiro semestre de 2025 um lucro líquido na ordem dos 11,2 bilhões e eles colocaram um guidance, ou seja, projeções para 2025 de um lucro líquido entre 21 e 25 bilhões. Então, dentro de um cenário otimista, em que no primeiro semestre o BB lucrou 11 bilhões, no terceiro trimestre a expectativa é de 2,3 e no quarto trimestre, para a gente poder alcançar o piso de 21 bilhões, o BB teria que lucrar cerca de 7,5 bilhões. Então, nesse cenário, com um payout de 30%, o dividend yield do Banco do Brasil seria em torno de 5%, porém, se nós formos descontar o imposto de renda, visto que o Banco do Brasil paga a maior parte dos seus dividendos em JCP, o dividend yield deve cair para cerca de 4,2%.
E olhando um cenário pessimista, em que os resultados do terceiro trimestre também se refletem no quarto trimestre, o banco lucraria cerca de 15,8 bilhões e com esse payout de 30%, o dividend yield do Banco do Brasil ficaria na casa dos 3,77% e o dividend yield dessa forma seria bruto, porque o líquido pode cair para cerca do 3,4%. E agora fazendo um cenário um pouco mais moderado, em que o banco lucrasse 5 bilhões no quarto tri de 2025, o lucro total para 2025 ficaria na ordem dos 18,5 bilhões. E com o mesmo payout de 30%, o banco pagaria cerca de 4,4% de dividendo, de forma líquida cerca de 4%. Porém, um ponto que eu gostaria de destacar é que hoje o indicador de preço sobre valor patrimonial do Banco do Brasil encontra-se em 0,69, principalmente após essa alta recente. O banco chegou a ficar cotado por um indicador de preço sobre valor patrimonial menor do que 0,6. E percebam nessa tabela feita pelo pessoal do Primo Rico que dentro dos últimos 6.668 pregões, ou seja, desde os anos 2000, o banco só ficou cotado nessa faixa de preço sobre valor patrimonial entre 0,6 e 0,7 em apenas 8,7% dos pregões. E quem conseguiu comprar naquela faixa dos R$18, em que o banco chegou a ser cotado por 0,59 de preço sobre valor patrimonial, pegou 3,33% dos pregões em que o banco ficou cotado nesse indicador. E quem comprou nesses indicadores, após um ano e após 3 anos, refletidos na tabela ao lado, tiveram altíssimas rentabilidades. E nessa tabela eu mostro, na minha opinião, os possíveis pontos de compra de uma determinada ação. Então o cenário ideal é quando os fundamentos da empresa continuam sólidos, mas fatores macroeconômicos estão retirando a liquidez da bolsa. Por exemplo, uma euforia no mercado americano ou uma alta nas criptomoedas que tem desviado capital. Então esse seria o cenário perfeito para você comprar uma determinada ação. O cenário mediano são quando os resultados da empresa caíram, mas trata-se de um evento pontual ou cíclico. E na minha opinião, é nesse cenário onde o Banco do Brasil se encaixa, em que realmente há motivos pela queda no preço da ação, porém eu acredito que seja um evento bem pontual e cíclico, e para 2026 o Banco do Brasil já poderia melhorar os seus resultados. E percebam nessas estimativas feitas pelo pessoal da AGF+, em que eles fizeram as estimativas de lucro para 2025 na casa dos 26 bilhões, para 2026 31, 35 para 2027, queda em 2028, 39 bi em 2029 e 42 bi em 2030. E só para contextualizar, eu não acredito nisso para 2025, conforme mostrei nos slides anteriores. Hoje, dentro do que eu estou acreditando, seria o piso do Banco do Brasil, num lucro na casa dos 21 bilhões, e poderia ser até um pouco pior, eu não me assustaria se o banco lucrasse cerca de 18 bilhões, porém o Banco do Brasil detém um histórico de recuperação muito forte, então para 2026, realmente eu acredito que o banco poderia voltar a lucrar cerca de 28 a 29 bilhões. Outro gráfico muito interessante feito pelo pessoal do AGF+, que mostra qual seria o seu retorno dentro de um determinado preço da ação. Então, para 2026, eles acreditam que se você tivesse comprado a um preço de cerca de R$19,90, receberia cerca de 9,3% de dividendos, em R$17,00, 11% de dividendos, e a R$15,00, 12,4% de proventos. Porém, a ação não chegou a cair para o valor dos 17 nem para os 15, ficou variando dentro da faixa de R$18. E um ponto muito interessante, percebam o efeito do tempo e da paciência do investidor. Para quem comprou a cerca de R$18, em 2030 poderia receber o dividend yield on cost, ou seja, baseado no preço que você pagou na ação, entre 16% e 19% de dividendo. Então tenha paciência, continue firme na sua estratégia, no que você acredita que você será recompensado no futuro. E eu quero saber de vocês nos comentários, qual que é a sua posição no Banco do Brasil?
Tem investido mais ou está segurando um pouco, esperando os próximos resultados? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.